A Netflix lançou ontem o filme chamado Bom Caminho e eu, como fã de carteirinha, não podia deixar de assistir. Eu quero trazer aqui com vocês alguns mal entendidos e algumas informações assim, um tanto quanto duvidosas que eles passaram no filme, dar a minha opinião sobre esse filme e compartilhar um pouco mais de informação com vocês. Fala galera, Vivi Navarro na área e não tem como deixar de comentar o novo filme da Netflix, O Bom Caminho. Quero dizer para vocês que quando eu vi o anúncio eu fiquei super empolgada, pensei agora vai, agora as pessoas vão descobrir sobre o caminho, agora as pessoas vão ter informação, porque a Netflix é poderosa e agora o negócio vai ser divulgado e blá 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 blá. Gente, o filme ó, uma bosta. Eu realmente achei o filme muito ruim, em todos os sentidos, mas claro, tem que observar aqui que o filme é uma sátira, é uma comédia, muito mais voltado para uma comédia do que um filme sério. Então, eu achei que eles foram um pouco infelizes de ter pego esse tema e colocado o nome do filme Bom Caminho para uma comédia daquela bem pastelão, assim, e que não aprofundou em nada informações a respeito do caminho, a respeito de como os peregrinos se comportam, ou de como que é a rotina dos peregrinos, enfim. Mas, ok, né? Quem somos nós para ir contra a Netflix? Se você conseguir superar os primeiros 15 minutos, que são muito ruins mesmo, então você vai começar a ver as primeiras cenas reais do Caminho de Compostela. A personagem principal, ela começa a caminhada dela em Saint-Jean-Pied-de-Port, que é de fato a primeira cidade do caminho francês, e ela inicia ali a jornada dela. Mas eu não sei vocês, eu não sou de me apegar em filme ruim. Se eu começo a ver um filme, ele já tá ruim, eu já percebi que passou 10 minutos, eu não tô entretida, eu logo já corto. Eu só continuei, eu confesso pra vocês, eu só continuei porque tava escrito Bom Caminho ali em cima, e eu confiei que em algum minuto aquilo ia começar a ficar bom, mas eu, como sempre, se eu desafio a minha intuição, eu me ferro. Então, eu basicamente perdi 1h40 só para fazer este conteúdo para você, porque o filme é muito ruim. Muito ruim. Bora lá trazer as informações reais do caminho. Se você nunca fez o Caminho de Compostela, por favor, não use este filme como base para você tentar entender ou até mesmo ver imagens do caminho. As imagens ali eram bem superficiais, eles pularam várias etapas, por exemplo, no início ali ela começa em Saint-Jean-Pied-de-Port e a cena seguinte já é ela lá no Alto do Perdão, que é um bom caminho de distância entre o início até este lugar. Mas tem uns pontos ali, eu destaquei, eu fiz por minutagem, alguns pontos que eu acho que era legal a gente discutir. No minuto 32 do filme, aparece uma cena quando os personagens chegam num albergue e tem ali uma pessoa na recepção com uma caixinha coletando dinheiro, que é o dinheiro de doação. Não são todos os lugares, nem todas as cidades que vão ter albergues de doação. Eles deram muito essa ênfase no filme, como se todos os albergues fossem assim, e na verdade a grande maioria não é. Eu já fiquei sim em alguns albergues de doação, nesse do Caminho Francês eu passei 35 dias lá, fiquei em alguns albergues de doação muito legais, que são os albergues normalmente católicos, religiosos. Tem vários tipos de albergue, é importante esclarecer isso. Tem os albergues municipais, tem os albergues católicos, tem albergues e hostels particulares. Então, existem vários formatos e os de donativo não são esses que você vai mais encontrar no caminho. Mas mesmo nos de donativo, eu nunca vi ninguém na porta, ali no caso que a gente chama de hospitaleiro, que é a pessoa que representou no filme, com uma caixinha pedindo a doação das pessoas. Não funciona assim. Normalmente esse momento de pagar a doação é um momento bem privativo. Você coloca no envelope, coloca numa caixinha. Ninguém fica sabendo, não é público assim do quanto você doou. Tem outros albergues de doação que, apesar de serem chamados de doação, eles têm um preço fixo sim.
Eu, na época que fiz em 2024, era algo em torno de 10 euros, mais ou menos, esses lugares. E aí era obrigatório, apesar de chamar de doação, era obrigatório, você tinha que pagar esse valor, senão você não podia ficar. Mas a grande maioria é realmente totalmente de doação e você define o valor que quer pagar. E já logo no minuto seguinte, no minuto 33, aparece uma cena da janta comunitária e isso é bem legal. Normalmente, isso também acontece nos albergues de donativa, essa coisa da janta comunitária, onde todo mundo tem um horário ali que senta e se reúne e come juntos, mas eu quero reforçar de novo, a grande maioria dos albergues não são assim. A grande maioria dos albergues, cada peregrino cuida do seu jantar, compra alguma coisa fora, vai comer fora, prepara alguma coisa ali, às vezes com seus amigos, 2 ou 3 se juntam para comprar e preparar alguma coisa. Essa coisa da cena coletiva, assim, né, desse jantar coletivo, infelizmente, porque é uma delícia, infelizmente não é a rotina no caminho. E a cena seguinte, depois da janta, eu achei muito engraçado, que é quando a personagem tá no quarto, né, um quarto coletivo ali, e o pai dela entra, e ela tá arrumando as coisas dela, e ela tá na parte de cima de um beliche. A maioria dos albergues são por beliche, né, são duas camas, e várias camas uma do lado da outra, e foi exatamente assim que eles mostraram na cena, mas eles não se preocuparam com um detalhe que não vai acontecer, e que não deveria ser incentivado no caminho. A personagem, ela tá com a mochila em cima da cama, desfazendo a mochila dela. Gente, se você fizer isso, se você não foi no caminho, se você fizer isso, você vai levar um pito na frente de todo mundo. Existem várias placas, vários lugares. Já os hospitaleiros, quando você entra, eles te lembram, se eles percebem que você é um peregrino novato, eles já te lembram para não colocar as mochilas em cima da cama, porque isso vai deformando o colchão. Imagina quantas pessoas passam ali todos os dias, pessoas com vários pesos diferentes. Se você colocar a sua mochila no colchão, é óbvio que isso vai deformar o colchão. Então, assim, essa é uma regra super clara entre os peregrinos, por uma questão de higiene também, porque a sua mochila está ali sendo carregada para lá e para cá, ficando no chão, e para não deformar os colchões. Então, por favor, se você não quiser levar uma chamada na frente de todas as pessoas, não coloque sua mochila na cama. Isso não existe. Aí eu achei interessante que logo depois da janta comunitária, já no minuto, eu acho que é no minuto 35, gente, eu anotei aqui para vocês, eu anotei para eu lembrar. Tem uma cena que ele aparece lavando a louça. Acho que 2 coisas interessantes ali para falar. Primeiro, aparece ele sozinho, meio como se ele tivesse sido punido por umas besteiras que ele falou na janta comunitária. Primeiro, que é muito difícil que alguém sozinho faça o trabalho. Isso é sempre feito de forma coletiva. Quando tem esse jantar coletivo, também tudo é feito de forma coletiva. Um tá limpando a mesa, outro tá varrendo o chão, o outro tá lavando a louça, outro tá secando a louça. Se a pia é grande, às vezes 2 estão lavando a louça. Mas o que eu achei mais interessante da cena foi ele de avental e luva. Gente, avental e luva para lavar louça no caminho é luxo. Eu nunca fiquei num albergue que tivesse luva e avental para quem estivesse lavando a louça. Eu achei muito interessante isso, porque, gente, nunca vi, tá? Eu já passei os 35 dias no caminho francês, passei 15 dias no caminho português, nunca vi. Fiquei em diversos tipos de albergue, inclusive os privativos, que também tem a cozinha que você pode usar e logo depois você tem que lavar as suas coisas, mas esse tipo de equipamento aí, esse tipo de acessório, isso é coisa de luxo para peregrino, hein? Aí, dando sequência na noite, no minuto 36, eles fazem o ritual da vela. Eu nunca participei desse ritual da vela. Eu acho que cada albergue tem rituais diferentes. Mas, de novo, eu vou repetir a mesma coisa que eu falei sobre os albergues de doação. Isso aí, provavelmente, eles deram ênfase, pegaram 1 ou 2 albergues e deram ênfase como se tudo isso acontecesse durante o caminho. Não é verdade. Não é em todo albergue que você vai encontrar os rituais. São pouquíssimos, na verdade. Poucos albergues eu participei de rituais, assim. O ritual, por exemplo, de compartilhar, de todo mundo sentar numa roda e compartilhar de onde veio, por que está fazendo o caminho. Isso tem bastante dessa pergunta, por que você está fazendo o caminho, se essa é a primeira vez que você está fazendo o caminho. Eu nunca participei de nenhum que eles chamaram no filme de Rito da Vela,
que eles vão passando literalmente a vela e cada um vai falando um pouco da sua experiência. Com certeza deve ter, em algum albergue deve ter alguma coisa assim. Já participei de outros ritos bem legais, com fogueira, enfim, mas infelizmente não é a rotina, assim, eu acho que 90% dos lugares que você vai ficar não vai ter isso, então não crie expectativas erradas. O ponto que eu achei interessante foi no minuto 38, onde aparece a cena dos peregrinos deitados no quarto e tem uma cena de um cachorro deitado numa das camas. Eu nunca vi isso, gente. Eu nem sei se isso pode. Se tiver algum peregrino aqui de plantão vendo o vídeo e puder deixar o comentário aqui embaixo, eu vou pedir esse favor para vocês, porque eu nunca vi nenhum animal nos albergues. Eu não sei se isso é permitido ou não. Eu sei que existem albergues para pessoas que estão fazendo o caminho a cavalo. São poucos, até porque são pouquíssimas pessoas que fazem. Antigamente, bem antigamente, era bem comum o uso de cavalos para fazer o caminho. Hoje em dia é raríssimo. Eu vi uma ou duas pessoas, assim, nessas 2 vezes que eu fui, mas também nunca me atentei para saber aonde, né, que eles dormiam. Então, eu nunca vi animais dentro do albergue e eu acho pouquíssimo provável, pela questão da higiene, pelo compartilhar aquele colchão com vários peregrinos todos os dias, eu acho que eles não permitiriam que o cachorro dormisse na cama. É a impressão que eu tenho. Se alguém sabe dessa informação, deixa escrito aqui embaixo. E aí, no minuto 42, tem uma cena dela encostada numa árvore, porque ela tá com o pé machucado, assim, é como se ela tivesse caído de um pequeno barranco e tivesse encostada na árvore, esperando socorro, enfim, ou esperando, né, a passar a dor. A cena não deixa claro como aconteceu, mas eu queria dizer para vocês que isso de fato acontece no caminho. Assim, volta e meia você encontra pessoas que estão lá sentadas, às vezes precisam de ajuda, torceram o pé, caíram. E é importante você ficar atento durante o caminho, de observar bem, porque tem muitas partes em que você pode ter uma queda mesmo. Não é a maior parte do caminho francês, ali nesse caso do filme especificamente é o caminho francês, mas sim, é uma coisa importante de você prestar atenção quando você estiver caminhando, para não se machucar, mas assim, ó, logo na sequência sempre vai passar um peregrino para te ajudar. É só para dizer que se machucar no caminho, virar o pé, escorregar, às vezes é um pouquinho mais comum do que a gente pensa. E aí, logo na sequência, no minuto 46, aparece uma cena dela sendo empurrada na cadeira de roda pelo pai dela, porque ela machucou o pé ali na cena anterior, e aparece uma outra senhora também sendo empurrada. Eu acredito que essa cena rápida, é muito rápida essa cena, foi colocada ali só para retratar as várias condições. E se não for, eu vou fazer C, tá, gente? Se não for, eu vou fazer C. Porque eu quero dizer para vocês que existem peregrinos em diversas condições. Eu já vi gente de muleta. Eu já vi pessoas de cadeira de roda sozinha, empurrando a sua própria cadeira. Eu já vi senhoras bem velhinhas com um andador. Eu já vi pessoas cegas sendo guiadas por outro. Eu já vi pessoas literalmente com a perna bem torta mesmo, caminhando sozinha e caminhando devagar. Então, essa não é uma desculpa se você acha que você não tem condições de fazer o caminho porque você não está na melhor forma física ou porque você tem alguma limitação. Esta não é uma desculpa viável, combinado? Claro que essas pessoas devem fazer um percurso muito menor, devem pegar trajetos alternativos, por exemplo, quando tem subida, quando tem muita pedra, elas devem estudar. Muitas pessoas pegam em trajetos que é inviável mesmo, por exemplo, fazer de cadeira de roda, elas fazem um pedaço de táxi, de ônibus, pegam um trem e vão e pulam uma pequena etapa, porque, né, fica muito difícil. E isso tudo é possível, gente, porque cada um faz o seu caminho. No minuto 48 tem uma cena, gente, que eu acho que eles pisaram feio na bola. Eu acho que eles passaram uma informação que bem desnecessária, porque eu nunca vi isso acontecer. Eles mostram o pai da personagem, que tem todo aí um enredo de ser um cara orgulhoso, de ser um cara rico, enfim, você vai assistir, você vai entender. Eles chegam num albergue e ele tá meio lotado, ou na hora em que eles vão dormir, eles percebem que fica faltando uma cama, e eles mostram o personagem do lado de fora, sentado num banco, chovendo, molhado, ele encostado numa outra pessoa, como dando a entender que ele dormiu ao relento na chuva.
Gente, eu nunca vi isso acontecer. Eu já vi diversas situações onde os peregrinos chegam ou é tarde da noite. Eu já tive, inclusive, numa situação específica em que não tinha mais vaga no albergue que eu estava e tinha um senhor, era um senhor mesmo, que chegou bem mais tarde, assim, do que todos os outros peregrinos, não conseguiu vaga, obviamente. E o que aconteceu? Quando foi esfriando ali à noite, ele deve ter ido procurar outros lugares, nós, os próprios peregrinos, vimos que ele estava do lado de fora e a gente chamou ele para o nosso quarto. Não tinha mais espaço de cama no nosso quarto, mas a gente juntou os colchões, fez uma estruturinha, assim, a gente conseguiu, de alguma forma, organizar todo mundo, cada um na sua língua, cada um do seu jeito, né? Nem todo mundo falava inglês e nem todo mundo falava as mesmas línguas, mas por gesto, cada um deu um pano, o outro deu um lençolzinho, o outro cedeu um travesseiro, cada um cedeu alguma coisa e a gente conseguiu fazer um espaço para ele dormir dentro do albergue. Então, não fique com essa impressão. É claro que existe esse medo das pessoas chegarem e não ter vaga. Já cheguei em vários lugares e não tinha vaga para eu dormir, aí eu procurava um outro lugar, mas não, assim, eu realmente desconheço, e se você sabe, deixa o comentário aqui embaixo de alguém que dormiu na rua, principalmente numa condição de temperatura muito baixa ou de chuva, como parecia ali no filme, e teve que dormir porque não houve espaço interno. Às vezes a pessoa não consegue um espaço na cama, mas ela fica dentro do albergue. Ela pode ela vai dormir no chão, ela vai dormir num sofá na recepção, ela vai ter um saco de dormir emprestado por alguém, mas na rua, sim, eu nunca vi. E eu acho que é difícil isso acontecer. Aí, já se aproximando um pouquinho mais do final do filme, tem uma cena onde eles estão possivelmente no próximo albergue e que ele faz, né, uma brincadeira dizendo que aquilo ali é quase como uma serenata de roncos. Enfim, ele vai passando pelos quartos e tem em cada quarto um tipo de ronco diferente. Isso é bem verdade mesmo. É assim que acontece. Às vezes você está num quarto, você não consegue dormir direito porque tem alguém roncando no outro quarto lá do outro lado. A minha dica e eu já falei essa dica para vocês aqui em outros vídeos, é levar aqueles protetores de ouvido, mas melhor do que levar o protetor de ouvido é vá deitar cedo. Tente pegar no sono antes dos outros peregrinos. Ali na cena mostra como se ele tivesse chegado bem tarde, assim, eu não sei se ele estava em alguma conversa, em algum lugar, mas assim, como se todos os peregrinos já estivessem dormindo e ele meio que chegou por último. E essa aí, eu te digo que é uma partezinha chata do caminho mesmo. Às vezes é bem difícil, já passei noite em claro também, por não conseguir dormir em função do ronco das outras pessoas, mas depois eu fui ficando mais malandra, assim, e aí eu já colocava logo o meu protetor de ouvido, e como eu gosto de acordar muito cedo no caminho, normalmente à noite eu já estou bem cansada, então eu já tentava ser uma das primeiras a deitar e pegar no sono, que daí ficava mais fácil de não acordar com isso. E aí, finalmente, quando eles chegam em Santiago, eles não dão muita ênfase para essa parte do caminho, mas existe todo um ritual de você ir buscar o teu certificado, eles mostram ali as pessoas fazendo a foto na frente da catedral, que acontece mesmo, muita gente fica sentada horas ali olhando, tem muita festa, tem muita bagunça, os grupos, é choro, é risada, é grito, tem de tudo ali, mas eles não deram muita ênfase. O interessante é que eles mostraram a cena deles dentro da igreja, que existe também esse ritual, vai ter a missa do peregrino, normalmente em um determinado horário. Lá na central do peregrino, você descobre os horários da missa do peregrino. Se eu não me engano, tem um ali perto do meio-dia e outro no final, bem lá no final da tarde. E eles mostram o botafumeiro, que é aquele grande incenso que, né, vem indo dentro da igreja de um ponto a outro. Um ponto importante para saber sobre o botafumeiro. Quando eu fui a primeira vez, eu achava que era meio sorte pegar, assim, nossa, será que eu vou ter sorte de pegar o dia que eles vão fazer o botafumeiro? Mas, gente, não é sorte. Tá? Infelizmente, o botafumeiro não é por sorte, são grupos que pagam para aquilo acontecer. Então, às vezes tem, às vezes não tem. Quando tem, é porque algum grupo se juntou e pagou para aquele evento acontecer. Eu não peguei, eu nunca consegui pegar nessas 2 vezes que eu fui. Nenhuma das vezes eu cheguei na missa do peregrino e teve, mas tem vários vídeos na internet sobre isso e é um momento bem especial. Quando eles saem dali, eles dizem, bom, e agora acabou, o personagem fala, não, a gente
gente vai até o fim, a gente vai até o Oceano Atlântico, a gente quer ir até o final. E, de fato, existe esse quilômetro zero, eu tenho algumas fotos de lá também, é um lugar belíssimo, lindo, que é Finisterre. De fato, as pessoas achavam que ali era o fim do mundo, porque você não consegue ver nenhum pedacinho de terra. A hora que você chega naquele ponto mais alto e você olha, você só vê ali um grande oceano e não consegue enxergar nada para depois daquilo. Então, ficou o nome de Finisterre e lá você encontra o famoso quilômetro zero para você fazer a sua fotinho peregrina. E aí também, só para fechar com chave de ouro, eles falam de um ritual que não é mais permitido no Caminho de Compostela, que é queimar as roupas. Lá no quilômetro zero, lá onde é a Finisterre, o fim, existe como se fosse assim um grande muro com muitas fitas e roupas e botas penduradas. E antigamente os peregrinos queimavam as suas roupas como um símbolo mesmo, um ritual de que terminou e finalizou todas as etapas. Mas hoje em dia, queimar roupa não é mais permitido naquele local. O que você pode fazer é deixar lá pendurado uma peça de roupa ou alguma coisa, algum símbolo para dizer que você chegou até lá. E você, me fala, você assistiu o vídeo? Você concorda comigo? Você achou o filme legal? Você observou outras coisas que eu não observei? Deixa o comentário aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal e dar a curtida para o YouTube mandar para muitas pessoas. A gente se vê na próxima. Tchau!